agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor e de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és
és tu, grandioso és tu. Ele é grande, aleluia. Olá, queridos, graça e paz. É um tempo novo, estamos aqui gravando o nosso culto e vendo essas cadeiras vazias, que eu posso te dizer aqui, eu sinto falta de você. Você faz falta aqui, né? A gente está junto, a gente poder se abraçar, ter aquela comunhão tão gostosa. Mas a despeito desse tempo extraordinário que nos obriga a esse confinamento, nós estamos juntos em Cristo, estamos juntos nas células, estamos juntos agora, aonde você está me ouvindo, e eu sei que Deus vai falar ao teu coração, e essa é a minha oração. E de antemão eu já quero também lembrar que você pode contribuir com seus dízimos e ofertas. A conta da igreja vai aparecer aqui embaixo, todas as indicações para que você possa fazer a tua oferta, entregar a tua oferta e o teu dízimo ao Senhor. Amém? Nós queremos fazer uma reflexão em cima do que estamos vivenciando hoje. E eu escolhi como tema desta palavra, o que fazer numa quarentena. A gente já tem visto várias pessoas fazendo de tudo. Há pessoas que cantam na varanda, há pessoas que leem livros, há pessoas que, como se diz, maratonam uma série, há pessoas que brincam com o filho, há outros que dormem, há outros que comem um pouco mais. Enfim, de tudo tem sido feito dentro dessa quarentena, desse confinamento. Mas eu quero trazer também um outro viés, uma outra visão do que podemos fazer numa quarentena. Uma quarentena ou um confinamento é uma rica oportunidade também para pensarmos e tratarmos de algo com o qual o ser humano lida todos os dias, o tempo todo. E o que seria? Relacionamentos. Por que no plural? Porque nós temos 3 tipos de relacionamento. Há 3 âmbitos que o ser humano alcança nos relacionamentos. O primeiro é o relacionamento com o outro. O segundo é o relacionamento com o seu eu, consigo mesmo. E o terceiro é o relacionamento com Deus. Eu gostaria de tratar desses 3 níveis de relacionamento dentro deste tempo de quarentena, dentro deste tempo em que estamos vivendo um isolamento social. O texto que nós vamos basear ou dar a partida para a nossa reflexão, está lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: como o ferro com o ferro se afia, assim faz o homem ao seu amigo. Todos sabem, ou uma grande maioria sabe, que normalmente a gente usa um esmeril para afiar instrumentos de corte, como faca, tesouro, um machado, uma foice, enfim, qualquer instrumento de corte, você vai usar um esmeril para poder afiá-lo. Mas o que é um esmeril? Esmeril é uma roda com um buraquinho no meio, ela é fixada a um motor e ali ela gira em alta velocidade e esses instrumentos podem ser afiados. Mas é interessante que o esmeril, ele é feito basicamente de ferro. Eu não vou trazer aqui a sua definição, porque é tomar tempo desnecessário. Mas ele é basicamente formado por ferro. E você pode não perceber, talvez ainda, mas isso tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Essa pandemia trouxe alguns transtornos ao mundo, não é verdade? Empresas fecharam, aeroportos quase sem funcionar ou funcionando com muito pouco da sua real capacidade, hospitais superlotados, eu me refiro já à questão do mundo todo, não é? Escolas e universidades fechadas, e a maioria da população mundial está isolada, confinada dentro de casa. E é pensando neste último ponto que percebemos que esta
é uma grande oportunidade de lidar com esses 3 níveis de relacionamentos que podemos ter. Nós estamos hoje há aproximadamente 15 dias confinados, vivendo esse isolamento. Então eu quero te perguntar, como você está? Como está a sua paciência? Como está o seu ânimo? E por último, como estão os seus relacionamentos? É interessante, há um programa conhecido de todos, ele é um reality show, e no primeiro dia desse programa, quando os participantes entram na casa, eu não assisto, mas a própria publicidade do programa mostra isso em alguns flashes que eles colocam. Quando os participantes entram na casa, estão todos felizes, estão todos alegres, saltitantes, pulando, se abraçando e como que comemorando a entrada na casa. A gente pode dizer que há um só espírito ali naquele momento. Mas com o decorrer do tempo, e eles entram para quê? Para ficarem confinados por 3 meses. E com o decorrer do tempo, a gente começa a perceber mudanças no comportamento, nas atitudes, nos olhares, principalmente nos relacionamentos. E depois de algum tempo, alguns sentimentos que não existiam no dia da entrada naquela casa, começam a aparecer, a surgir, e a surgir de uma forma bem intensa e bem forte entre todos eles. Eu poderia destacar desconfiança, ciúmes, inveja, rivalidade, competição, ira, raiva e às vezes até em alguns, ódio. Não são poucas as vezes que em alguns dos episódios desse programa que é transmitido, a gente vê situações em que, como se fala, o pessoal do deixa disso tem que se chegar, porque às vezes 2 participantes querem chegar às vias de fato, querem realmente se agredir fisicamente. Mas além disso, a gente também percebe individualmente alguns sentimentos que alguns deles experimentam de forma individual. Quais sejam? Solidão. A saudade da família é muito grande. Alguns experimentam angústia. Outros aprofundam um pouco mais e entram numa tristeza bem intensa. E alguns poucos ameaçam até desenvolver uma depressão. E tudo isso que eu relatei acontece por causa de quê? Por conta de uma coisa apenas, o confinamento social, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Então eu te pergunto, o que você tem pensado a respeito? O que você acha que pode ser feito dentro dessa situação? Como podemos lidar com isso? Como você está lidando com isso? Como eu disse, estamos a apenas 15 dias de isolamento, mas a estimativa das autoridades de saúde, dos governos, principalmente do nosso, é de que esse confinamento ele deve durar mais tempo. Que talvez seja necessário muito mais tempo para termos um ambiente de segurança de novo. E relacionamentos, queridos, são provados pelo tempo, sempre. Então quero lhe estimular, quero incentivar você a que neste tempo busque fortalecer os seus relacionamentos, nesse tempo de isolamento, de reclusão. Este é um tempo novo, sem dúvida. E olha, apesar de morarmos juntos, pais, mães, marido, esposa, filhos, talvez alguns morem também com avós, com tios, primos, enfim. Seja qual for a sua configuração familiar, apesar de morarmos juntos, na verdade, o morar junto não significa estar junto. Você já parou para pensar nisso? Pense comigo, o que normalmente no dia a dia acontece numa família? As pessoas acordam,
as pessoas fazem a sua higiene matinal, normalmente, tomam o seu café da manhã, e o que acontece depois? Cada um sai para um lado. Alguém vai trabalhar, outro vai para a faculdade, outro vai para a feira, o outro vai para um curso de inglês, ou disso, ou daquilo, enfim, cada um toma um destino diferente. E é interessante, apesar de morarem juntos, durante o dia, eles estão separados, estão distantes. Mas este distanciamento, ele é saudável, sabia? Ele é positivo. Esse distanciamento que a nossa rotina nos impõe, ele, na verdade, ele tem um lugar muito especial na construção dos nossos relacionamentos familiares. Pense nisso. Alguém que, por força da profissão, tem que viajar periodicamente para uma outra cidade, para um outro estado, até, quem sabe, para um outro país. Depois de alguns dias fora, tudo que essa pessoa mais deseja é voltar para casa. Este distanciamento provoca a saudade, provoca o desejo de retornar ao ninho. Ele provoca o desejo de estar junto outra vez. Há mais ou menos 35 anos atrás, eu fui obrigado pela minha empresa a viajar para o centro da floresta amazônica, para realizar um trabalho lá e lá ficar por 30 dias. Meu filho, que por sinal é o que está atrás dessa câmera, nos abençoando nesta noite, ele tinha 1 ano e 2 meses. E sua mãe estava grávida da minha filha, Paola, já de 8 meses. Então, olha a situação. E eu viajei para ficar 30 dias na floresta amazônica. Só para você ter uma ideia, eu voltei no dia 22, no dia 24 ela nasceu. Mas não é isso que eu quero ressaltar. Eu quero ressaltar um detalhe que eu percebi lá, porque lá haviam muitos homens, e só tinham homens lá, não haviam mulheres. Mas todos os homens vieram de alguma parte do país para desempenhar uma função naquele trabalho, durante aquele período. E sabe o que eu pude perceber enquanto estava ali? A todo momento eu ouvia alguém dizer: faltam tantos dias para eu voltar para casa. A maioria, por que não dizer todos os homens que estavam ali trabalhando, cada um na sua área, imediatamente após alguns dias já desenvolviam a saudade de casa e o desejo de retornar ao seu ninho, à sua casa, o desejo de estar junto de novo com sua família. Pois é, o que hoje estamos vivendo é exatamente a obrigatoriedade de não apenas morar juntos, mas de estar juntos, e isto por um tempo talvez relativamente prolongado. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, vai ser bem difícil esse tempo de confinamento. Mas sabe como eu vejo isso, querido? Querida, sabe como eu vejo isso? Eu vejo como uma excelente oportunidade para construirmos, ou talvez no caso de alguns, reconstruir relacionamentos. Será que você se basta para suprir a sua necessidade de afeto? Amados, o ser humano, ele foi criado por Deus. E nós temos a necessidade de receber afeto um dos outros. Qual foi a palavra que Deus disse para Adão? Lá no início: não é bom que o homem esteja só. E eu entendo que Deus não falou isso apenas em relação a ele ter uma esposa ao lado. Mas eu entendo que Deus falou isso em relação à própria constituição humana. Deus conhecia e conhece o homem, toda a sua estrutura física e toda a sua estrutura também psicológica. E Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Então nós precisamos de relacionamentos. Mas eu pergunto, num tempo como esse, eu me basto para suprir a minha necessidade de afeto?
Mas talvez você vire para mim e diga assim: ah, pastor, mas eu tenho meus amigos nas redes sociais. É verdade, com certeza, todos nós temos, né? Mas eu gostaria de trazer algumas perguntas para você. Mas quantos deles poderão te abraçar quando o seu coração se entristecer? Quantos poderão deitar ao seu lado, junto de você, quando o medo chegar? Quantos poderão te tocar com o calor de um amor verdadeiro? Sim, amados, esse é um tempo precioso que Deus nos dá para restaurarmos, para talvez curarmos relacionamentos. Como psicólogo, eu sei que existem muitas questões no ambiente familiar que normalmente são colocadas debaixo do tapete. Evitamos a todo custo falar sobre essas questões, achando que assim não teremos problemas, não nos desgastaremos com o nosso filho, o nosso cônjuge, o nosso pai, ou com um membro da família que está envolvido. Você sabe do que eu estou falando. Não fala nisso, não toca nesse assunto. É melhor não falar nada para não dar problema. Não relembra aquela questão, porque deixa para lá, deixa para lá. E esse deixa para lá é a mesma coisa que dizer deixa embaixo do tapete. Só que, queridos, situações que foram vivenciadas lá atrás, na sua história, na história do seu filho, na história da sua esposa, na história do seu marido, quando aconteceram, quando aquela palavra foi dita, quando aquela situação aconteceu, a ferida foi aberta. E deixa-me dizer uma coisa para você. O mundo diz que o tempo sara toda ferida, e eu digo a você que isso é uma grande mentira. A ferida continua aberta. Ela está lá, quietinha. Mas a ferida está aberta. E naquele tempo, no dia em que aquela ferida se abriu, uma emoção foi gerada. Uma emoção disfuncional, uma emoção ruim. E sabe o que acontece na vida de milhões de pessoas e de adultos? É que no tempo do hoje, a pessoa ela tem comportamentos, ela tem reações que são oriundas daquela ferida que foi aberta. Porque ela ainda está aberta, ela não foi tratada. E ela precisa ser tratada. Não pense você, querido, que se calando, deixando de falar sobre, as coisas estarão acomodadas. Não estarão. Por isso eu entendo que este é um tempo precioso, no qual podemos restaurar, tratar, curar relacionamentos. Mas pastor, o senhor está falando o quê? Que eu tenho que falar de novo daquela situação? E por que não? Entenda, quando falamos de algo que lá atrás aconteceu e que feriu alguém, o objetivo não é buscar culpados. O objetivo não é estabelecer quem foi o responsável para apontar o dedo e dizer, você foi o culpado. O objetivo é buscar a cura. O objetivo é buscar o perdão. O objetivo é buscar a restauração desse relacionamento. Ainda que o espaço geográfico, por força do momento, nos aproxime, contudo, alguns outros elementos podem estar nos afastando. Mesmo estando dentro da nossa casa, do nosso apartamento. O que pode nos afastar? O que afasta um filho de um pai? O marido da esposa? Um irmão de uma irmã? Vou falar algumas coisas. Uma ideia diferente da minha. Uma ideologia política. O futebol. A maneira de ver, de encarar a vida. Crenças pessoais. Mágoas do passado. Que ainda não foram tratadas, conversadas ou perdoadas. Eu só dei alguns exemplos. Há muitas outras coisas que podem me afastar, me separar daquele que mora comigo. Por isso eu entendo que este pode sim
ser um tempo de conserto. Um tempo de pedir perdão e um tempo de perdoar. Este pode ser também um tempo de aprendizado. Quantas vezes você parou, você pai, você mãe, parou para ouvir seu filho? Será que na sua mente, porque você trouxe esta visão, esta crença, desde a tenra infância dele, será que ainda perdura na sua mente a ideia de que você sabe tudo, de que ele não sabe nada? Só que hoje seu filho já tem 15, 18, 20 e poucos anos. E você não consegue ainda vê-lo como uma pessoa que pode pensar, que pode escolher, que pode decidir? Ah, mas ele escolhe muita coisa errada, é verdade. E você não? E eu não? Não fazemos escolhas erradas na vida? Muitas vezes. Então eu entendo que esse pode ser um tempo, sim, de aprendizado, aprender a conhecê-lo, aprender a ouvi-lo, aprender a dar a ele ou a ela a oportunidade de se expressar e de colocar aquilo que ele pensa e entende. Um tempo de aprendizado onde eu e você aprenderemos que é possível viver, amar e estar junto de quem pensa diferente de nós. Isso não o torna necessariamente meu adversário e muito menos o meu inimigo. Não sabemos exatamente o tempo que este confinamento levará, mas eu quero incentivar você a não desperdiçar esta rica oportunidade de restauração e fortalecimento dos vínculos da família. É possível que haja casos em que filhos já não falem com seus pais há algum tempo. E vice-versa. Que maridos talvez tenham entrado nesse tempo de confinamento brigados com suas mulheres e vice-versa. Ou até mesmo que famílias inteiras estejam divididas. Aproveite esse tempo para fazer algo a respeito. Você pode continuar a cantar nas varandas, você pode continuar a brincar, a ler livros, a assistir séries e muitas outras coisas que você tem feito nesse tempo de reclusão. Mas eu queria estimular você a priorizar o estar junto. Queira estar junto. Escolha ouvir, escolha se sentar para trocar figurinha com o outro. E como eu disse, esse outro pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão, a sua mãe, sua esposa, seu marido, enfim. Mais que isso, escolha perdoar, escolha pedir perdão, escolha abraçar. Você pode abraçá-lo. Vocês estão protegidos. E escolha amar. Ainda há tempo de você reescrever a sua história. Não, você não precisa continuar vivendo com essa mágoa que você carrega há tantos anos no seu coração. Hoje, o Senhor está dando uma grande oportunidade. E hoje Deus está falando ao teu coração, filho, filha, eu quero te curar hoje. Eu quero curar o teu coração hoje. E falando de você, eu quero então entrar no segundo nível de relacionamento e te perguntar, como está o teu relacionamento com o seu eu? Estranho isso, né? Pois é, mas a gente pode, de uma forma metafórica, pensar que o meu eu é uma outra pessoa. Como é que eu me relaciono com aquela pessoa que é o meu eu? Alguns acham que esse relacionamento não existe, que isso é muito confuso. Mas olha, eu quero dizer que existe sim. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. O que é que você pensa a respeito de si mesmo? Se eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, o que é que você pensa a respeito do pastor Paulo Sérgio? Você vai dizer para mim, o pastor Paulo Sérgio é legal, é assim, é assado, porque você tem uma convicção, você tem um entendimento, você construiu
uma imagem acerca dele e você tem algo do que pensar a respeito dele. Mas quando eu pergunto a você, o que você pensa a respeito de si mesmo? Como você descreveria a sua pessoa? De forma isenta, de forma imparcial. Você consegue fazer isso? Muitas vezes, porque não acreditamos em nós, temos a necessidade de ouvir do outro alguma coisa que nos leve a acreditar que temos algum valor. Não sei se você já teve essa experiência, mas você conhece alguém com quem você, sempre que você conversa com essa pessoa, você sempre ouve ela falar muito a expressão eu. Não, porque eu ajudei fulano, porque eu fiz um curso assim, porque o médico falou que eu sou uma pessoa muito legal, ou porque... E o eu está sempre presente nos discursos dessa pessoa. E talvez você possa pensar, é uma pessoa... É muito metido, é muito arrogante aquele cara ou aquela mulher, é muito soberbo. Nem sempre. Muitas vezes a pessoa, quando traz em evidência o eu, é porque ela precisa que o eu dela seja notado. E tudo que ela deseja é que você, que está interagindo com ela, possa dizer, poxa, você é uma pessoa legal. Sabe que eu gostei de você? Por quê? Porque, na verdade, ela ainda não aprendeu a se amar. Ela ainda não aprendeu a enxergar nela todo o valor que ela tem, o qual o próprio Deus colocou nela. Este é um tempo oportuno também para fazermos as pazes com o nosso ser interior. Entenda que ninguém é perfeito e que você não precisa ser perfeito para ser amado. Quem lhe criou, quem nos criou, este sim é perfeito. E quando ele terminou de criar o homem, e que foi a sua última obra na criação, sabe o que ele disse? Diz a palavra lá em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Viu? Você e eu somos criação de Deus, e como diz a palavra, Deus viu que era muito bom. Ouça, minha amada, você é uma criação muito boa de Deus. Ouça, meu irmão, você é uma criação muito boa de Deus. Você é obra-prima da criação de Deus. Pois nenhuma outra criatura em toda a criação do Deus Todo-Poderoso foi feita à imagem e semelhança de Deus, a não ser nós. Talvez eu queria trazer um outro ponto dentro desta visão do relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Talvez nesse momento você precise de perdão, mas não é do meu perdão, e tampouco do perdão de Deus, mas do seu próprio perdão. Talvez você precise se perdoar. E às vezes, amados, somos tão severos conosco mesmos. Somos o juiz e o carrasco. E não conseguimos nos perdoar por erros cometidos. Eu te pergunto, quando você vai deixar de cometer erros? Eu cometi muitos. E alguns deles me acompanham até hoje, nas suas consequências. Mas eu recebi o perdão de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E Ele diz, dos teus pecados não me lembrarei jamais. E se o próprio Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Se não nos dermos uma segunda chance, jamais conseguiremos seguir em frente. Posso dizer uma coisa? Você merece ser feliz. E eu tenho certeza que é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que você seja feliz. E por falar nisto, ninguém consegue ser feliz sozinho. Ninguém é suficiente a si mesmo. E neste ponto, eu quero entrar no terceiro nível de relacionamento,
que o ser humano pode ter, que é o relacionamento com Deus. Mas talvez você me diga assim, mas olha só, ô pastor, eu não acredito em Deus não. Eu não creio em Deus, eu sou ateu. Eu falei, ok, eu respeito isso, mas isso também é um relacionamento. Você sabia? Não crer em Deus é um relacionamento com Deus. Como assim? Quando eu digo não creio em Deus, eu digo, eu estou escolhendo não crer nele. Eu estou escolhendo ter um relacionamento de negação com ele. Eu estou escolhendo me manter distante dele. Isso é um tipo de relacionamento. Mas deixe-me lhe perguntar uma coisa. A você que está me dizendo que não crê em Deus, você o conhece? Há uma expressão no mundo muito comum, e certamente você já ouviu. Se até mesmo não a disse em algum momento. Pessoas que viram e falam assim, vamos supor, você apresentou um amigo seu a um outro amigo. Passado um tempo, esse outro amigo, a quem você apresentou aquele primeiro amigo, lhe diz o seguinte, ô fulano, não fui com a cara daquele cara não. O mundo diz, o meu santo não bateu com dele, né? Enfim, mas... Espera um pouquinho. O que é que esse amigo, esse segundo amigo, sabe e conhece do primeiro? Se ele teve um único contato? Nada. E eu pergunto a você, o que você conhece de Deus? Então eu quero te desafiar. Procure conhecer Deus. Se aproxime dele. Converse com ele. Leia a sua palavra para saber o que ele diz. Porque a voz dele é a sua palavra. E se depois de você conhecê-lo, você entender que não vale a pena ser amigo dele, tudo bem. É um direito seu. Mas deixa eu dizer para você, de algumas coisas que Deus pensa a teu respeito, a meu respeito, e alguns planos que Ele tem para nós. No primeiro texto que eu quero ler é Isaías 1,19. E Deus fala pela boca do profeta o seguinte, olha... Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso é uma promessa de Deus. E olha a educação. Olha como esse Deus é um cavaleiro. Ele diz para você e para mim, olha, se você quiser, eu não vou te obrigar. E se você escolher me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Mas não fica por aí. Em Jeremias 29, verso 11... Deus fala também pela boca do profeta Jeremias. Ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para você e para mim são pensamentos de paz. Há mais um texto que é uma palavra do próprio Jesus. Quando lá em João 10:10 ele diz assim, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, o Filho de Deus, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Estas são apenas algumas das palavras que revelam o Deus que Ele é. E que talvez você não conheça. E olha, vou falar uma coisa que talvez até possa escandalizar alguém ou deixar alguém surpreso e admirado. Mas há pessoas dentro das igrejas, e às vezes há muitos anos, que ainda não conhecem a Deus. Vão à igreja por mera religiosidade, por mero hábito, mas ainda não conhecem a Deus. E a Bíblia diz lá em Salmo 25, 14, se eu não me engano, ela diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos, os seus decretos. Só há uma maneira de vivermos plenamente a vida, amados. E isto é quando escolhemos manter um relacionamento com Deus. Este é o único que pode nos compreender perfeitamente. Ele é único. Somente com Ele não seremos confundidos.
Ele é o único que nos aceita incondicionalmente. Não existe para Deus o se. Para nós existe. Você é meu amigo se não furar comigo. Você é meu amigo se não falhar comigo. Eu continuarei sendo teu amigo, eu continuarei te amando se você andar certinho comigo. Deus não tem esse se. Deus não tem essa condicional. E a Bíblia mostra isso. Sabe aonde? Lá em João 6, verso 37. O Senhor Jesus diz assim: todo que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o amor incondicional. Você não precisa fazer nada para ser amado, você já é amado. Você pode se sentir hoje a pior pessoa na face da terra. Você pode se sentir imundo, sujo, indigno, mas eu quero voltar a dizer a você, você é amado por Deus. O Senhor deseja ter um relacionamento com você. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ele jamais irá invadir. Ele jamais irá arrombar a porta. Ele jamais irá se aproximar de você sem que você permita, sem que você abra essa porta. Ele não invade, ele não arromba, ele não violenta, ele apenas bate na porta. E lá em Apocalipse 3:20, já caminhando para o final dessa palavra, dessa meditação, a gente lê o seguinte, e é Jesus falando, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí então eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. E é isso que Jesus está fazendo hoje, agora. Está batendo na tua porta. Ele está dizendo: olha, eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você sobre as tuas feridas da alma. Eu quero conversar com você sobre as coisas que você não entende. Eu quero conversar com você sobre as tuas frustrações da vida. Eu quero conversar com você. Mas só posso entrar na sua casa, só posso entrar no seu coração, se você ouvir a minha voz e abrir a porta. Hoje, meu amado, minha amada, você tem a oportunidade dada por Deus para tratar de todos os seus relacionamentos com o outro, consigo mesmo e com Deus. Aproveite. Saia desta quarentena curado, restaurado, transformado. Não perca essa oportunidade. Além disso, aproveite para ficar mais bonito, mais bonita. Por quê? Porque quem tem um coração amargurado, queridos, envelhece mais cedo e fica cheio de rugas. Sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Lá em Provérbios 15, verso 13, a gente lê o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É isso aí. Um coração alegre, ficamos mais bonitos. E eu queria concluir essa meditação sugerindo o que a palavra de Deus, lá em Efésios 4, de 23 a 27, e depois 29 a 32, ele nos fala. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, ele diz o seguinte, Efésios 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Uma boa sugestão. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, sim, você pode se irar, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. E agora, indo para o verso 29, ele diz assim: não saia da vossa boca palavra torpe, nenhuma sequer, mas só aquela que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria
e blasfêmia e toda malícia sejam retiradas dentre vós. Assim, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu oro para que o Espírito Santo tenha lançado uma semente em seu coração, em seu casamento, em sua família, nos seus relacionamentos, e que ele venha regar esta semente e dar-lhe o crescimento necessário para que ela possa dar muitos frutos. Eu quero orar agora, abençoando sua vida, abençoando sua casa, seu casamento, seus relacionamentos, e profetizar que este será um tempo de cura, um tempo de restauração em sua vida. Vamos orar? Santo Deus, louvado Senhor e adorado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por este amor que não somos capazes de compreender, mas que é real em nossas vidas. Te agradecemos por tua misericórdia que se renova a cada manhã. E Pai, eu quero levantar um clamor em primeiro lugar por todo o planeta Terra, por todas as nações que estão vivendo hoje esta pandemia e em tantos lugares, ó Pai, tantas vidas já foram ceifadas. Senhor, intervém com tua mão de poder. Mata este vírus, ó Deus. Mas ao mesmo tempo em que eu oro para que tu mates este vírus, Senhor, eu também oro para que, Senhor, tu realizes a tua vontade no seio de todas as nações. E agora, particularmente, eu oro por este amado e amada que me ouve, por esta família que está hoje reclusa dentro de casa, que estão, Senhor, sendo obrigados a estarem juntos. E eu sei que para alguns isso é muito difícil. Eu te oro também por aquele que está dentro de casa sozinho, que não tem outros familiares. E que talvez, em algum momento, o medo venha batido na sua porta, tenha batido no seu coração. Eu também oro por este, para que, Senhor, tu o visites, para que tu fales com ele ou com ela, e para que, Senhor, tu sejas o companheiro dele nesse tempo de reclusão, de confinamento. Mas eu oro, Pai, principalmente, profetizando a cura, a restauração, o perdão, ó Deus, o caminhar de novo em muitos lares que estão ouvindo esta palavra. Que o teu Santo Espírito fale o que o homem não é capaz de falar. Que o Senhor, ó Deus, a cada um individualmente complete esta palavra e dê forças para dar o primeiro passo em direção ao outro, para pedir perdão, para perdoar. Enfim, Senhor, completa a tua obra. Esta é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amado, Deus te abençoe. E o Senhor complete esta obra. E que você permaneça esse tempo buscando a sua presença, a sua face, ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, conversando com aquele que está com você. Enfim, deixa Deus ser Deus na tua vida. Amém? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus que hoje está espalhado na face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe.